Já tô ao vivo. Já entrei. Oi, boa noite. Como é que vai? Vamos Bem? iniciar essa live aí. Talvez de vez em quando vai travar aí, porque eu estou usando o aparelho que tem meu WhatsApp. E aí quando entra o WhatsApp, dá uma... Mas vamos tentar conduzir numa boa. Adriano, é o seguinte, Diga. tá me escutando e me enxergando bem? Estou escutando bem. Me vendo bem? Ou a imagem está Sim. embaçada? Não, Veja só, nós vamos iniciar a nossa live, os primeiros 10, 15 minutos, fala um pouquinho, você vai falar um pouco do Coxilha Vermelha, né, da isso. origem até o momento, né? Sim. E depois nós vamos um bate-papo formal, fazer algumas perguntas. Se alguém questionar ou alguma pergunta ou pedir, a gente já faz no mesmo tempo, para não deixar para depois, senão a gente não consegue gravar todos comentários ou perguntas, entendeu? Sim, E não, é vamos fazer. piada, né? E no intervalo de 1 hora é a live, entendeu? Se por acaso ultrapassar 1 hora, a gente vai para o próximo para as considerações finais. Tá bom? Tá certo. Então você fica à vontade. O pessoal está entrando ainda, porque não deu 7 horas, né? Sim. Se me engano, ainda faltam 5 minutos. São Né? 18h59 para mim aqui. Pronto, então estamos chegando aí. Então, de qualquer maneira, elas vão ficar gravadas lá no nosso Instagram, né? Como todas estão ficando gravadas, para o pessoal ter acesso. Então pode começar. Pode falar sobre o frigorífico Coxilha Vermelha, um pouco da história e do início até o momento de hoje. O que é que você pode se apresentar também? O que é que você faz lá na Coxilha e tal? Enfim, fique à Tá, vontade. tá bom. O meu nome é Adriana Veríssimo, eu sou médica veterinária, trabalho com grandes animais e os ovinos, que são os pequenos ruminantes. Porque aqui na nossa zona, que é a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde eu estou há 30 anos aqui, basicamente era uma região com cultura ovina. Aqui era bovinocultura de corte e ovinocultura. Até os anos de 95, 96, quando a lã tinha muito valor para nós, praticamente era a ovelha que sustentava a propriedade rural. E praticamente a propriedade era sustentada com a lã da ovelha. O bovino era lucro. Esta 95, 96, quando saiu no mercado internacional, e a partir daí nós perdemos muito da nossa cultura ovina. Entrou o arroz com força total aqui para nós, o arroz irrigado, que é uma cultura que tem dificuldade de fazer uma integração com a ovinocultura. O arroz entrou na década de 70, desenvolveu-se muito na década de 80, 90, e foi tomando o espaço da ovelha também. O que aconteceu com isso? As propriedades diminuíram muito seus rebanhos e nós perdemos a qualificação, principalmente de mão de obra da ovinocultura. O que está acontecendo agora? Tá? Dos anos 2008, 2009 para cá. Com a divisão natural da sucessão das propriedades, as propriedades vão diminuindo muito de tamanho. E a ovelha acaba agregando renda na pequena propriedade. Isso é uma nova realidade. O município de Alegrete, onde eu vivo, aqui na fronteira oeste, é um município onde 80% das propriedades têm menos de 300 hectares. E isso vai modificando um pouco, então, o sistema de produção e a espécie da propriedade.
A nível de Rio Grande do Sul, hoje eu posso dizer que nós estamos reiniciando uma nova fase na ovinocultura. Aquela fase de rebanhos puros, o criador que criava uma raça definida, que fazia seleção de rebanho, isso está mudando muito com o advento da carne. Então, como a lã perdeu espaço e renda no mercado, e a carne está entrando com força total, os rebanhos hoje eles não têm mais a preocupação de serem rebanhos de seleção, rebanhos definidos de uma raça só. Tem muitos novos criadores que não têm muita noção de o que é que cada raça tem como característica sua definida, cruzam muito, tá? Mas, porém, nós estamos tendo um incremento muito grande de novos criadores de ovinos aqui no Rio Grande do Sul. E isso está sendo uma coisa altamente positiva. Este frigorífico Coxilha Vermelha era de uma família chamada Prodóximo. Tá? Essa família é uma família que veio da Serra, do norte do Rio Grande do Sul, e veio para cá com a cultura do suíno. E fez um frigorífico de suíno para poder fazer a cadeia completa da sua criação, abate e comercialização, porque eles trabalham no ramo do varejo também, eles têm mercado aqui. Em 2008, 2009, eles se deram conta que esse mercado do suíno aqui era complicado, por quê? Porque nós não estamos numa região de produção de comida, nós estamos numa região de campo nativo de boa qualidade. Então, nós não temos aqui produção de grãos para poder ter uma suinocultura com renda. Acabou que eles foram trabalhando somente para si no frigorífico, tá? Não estavam matando para terceiros, não estavam trabalhando a nível comercial no frigorífico. E aí este rapaz, que é um cara novo, chamado Mário Germani, trabalhava em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, terceirizava o abate em frigoríficos lá na Grande Porto Alegre e se deu conta que se ele viesse para a fronteira, porque nós estamos a 500 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, que se ele viesse para a fronteira, ele ia ter muito mais oferta aqui e ia diminuir o custo, porque comprar o ovino vivo aqui, fazer esse deslocamento de transporte, viajar 500 quilômetros, não só incrementa custo, como também diminui a qualidade da carne. O ovino é uma espécie muito suscetível ao estresse. Então, essa carne que viaja, ela não tem o mesmo gosto da carne que é abatida no local onde ela é criada e onde ela é comprada. Então, no ano de 2009, o Mário Germani veio para cá, para o Coxilha Vermelha, a título de terceirização de serviços. Usava a planta como terceirização. E assim ele ficou até 2015. Em 2015, então, ele adquiriu a planta do Coxilha, da família Prodóximo, e não teve que fazer grandes adaptações na planta, porque a planta ela já era construída para pequenos animais. Ele está melhorando a planta, aumentando, agora mesmo está fazendo toda a estrutura de energia solar para abastecer toda a planta e está potencializando a planta através da agroindústria também. Tá? Então, nessa planta, hoje ela tem o CISB e o SUASA. E o CISB possibilita, então, para que ele possa vender carne, a carcaça, derivados, cortes e charque para todo o Brasil. Tá? Ele tem como grande ponteiro nas suas vendas a carcaça ovina. Essa é que sempre pontuou as suas vendas. Mas ele já tem vendido muito corte, embalado principalmente para o mercado de São Paulo. Está fazendo derivados, basicamente linguiça e charque. Tá?
Essa comercialização que ele faz, ela é tanto direta como terceirizada. Ele possui uma distribuidora na Grande Porto Alegre. Então, ele faz a distribuição das carcaças, dos cortes, e também terceiriza a distribuição. Realmente, o produto mais procurado é a carcaça do borrego até 2 dentes. Esse é o carro-chefe da nossa produção. E aí ele baseou e norteou para a produção de derivados para dar uma demanda para aquela carne da ovelha velha, do carneiro de descarte. Então, basicamente, esses vão para a produção de linguiça e charque. Eles estão já com uma boa demanda dos produtos industrializados. Tá? Isso tem uma boa saída aqui para nós. E os mercados das capitais procuram muita linguiça de carne ovina. Hoje a planta também está habilitada para o abate halal, que é o abate para os países do Oriente, né? E quem instituiu e procurou para que eles fizessem o abate halal foi a raça Paul Dorset, porque a raça Paul Dorset está procurando esse mercado. O que eu posso dizer para vocês hoje, assim, em termos de ano de 2020? Está sendo um ano difícil, porque basicamente lá na ponta final, que é onde tem o consumo, basicamente restaurantes, diminuiu muito a demanda. E isso achatou a comercialização de cima para baixo. Tá? Mas eu estive conversando bastante com eles e nós vamos entrar numa nova safra, né? Porque os nossos cordeiros aqui, eles nascem basicamente de maio a setembro, dependendo da raça. As raças de lã fina nascem em maio e junho, as raças de duplo propósito nascem de junho, julho, máximo até agosto, e as raças das raças mais carniceiras, que tem um cio mais entre final de fevereiro e março, essas raças, então, parem de agosto e setembro. Nós estamos com uma excelente produção esse ano, muito boa produção. O índice de mortalidade é baixíssimo. Tá? Nós não estamos tendo problemas com o frio, que é um problema de alto índice de mortalidade de cordeiros. Tá? Assim, ó, dos assistidos que eu tenho, nós não chegamos a 2% de mortalidade esse ano. E o que a gente tem conversado com outros produtores tem ficado nisso. Acho que nós vamos ter aí uma boa taxa de natalidade, aí entre 97% e 98%, e também uma boa taxa de desmame, porque nós estamos tendo um inverno bem ameno aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Para ver que nós já temos campo brotando, temos árvores florescendo no mês de agosto, quando isso, em geral, acontece para nós lá no final de setembro. Então, as perspectivas para a safra 2021 são boas em termos de oferta. Elas vão depender um pouco aí do mercado, por questões da pandemia, mas Porto Alegre já está abrindo restaurante, São Paulo já melhorou também com a abertura dos restaurantes. Então, acho que nós vamos ter daqui para frente um segundo semestre melhor do que foi o primeiro semestre em termos de comercialização de carne. Esse frigorífico é um frigorífico que possui uma médica veterinária que chama-se a doutora Classi Temp. Ela trabalha em 5 plantas hoje dentro do município de Alegrete, todas trabalhando basicamente nos derivados, tá? Que é linguiça e charque. Se produz muito linguiça e charque aqui. Mas... Ô, Adriana, só para não perder aqui o meado, perguntaram aqui a você qual o tamanho do rebanho gaúcho hoje? Do rebanho gaúcho, nós estamos em 3.900.000 cabeças. Já bom, pode seguir. 13 milhões de cabeças. Tá?
O frigorífico Coxilha Vermelha tem uma capacidade de abate de 200 ovinos dia e mata de segunda a sexta. Então, isso aí nos dá uma capacidade de 1.000 ovinos por semana, que é compatível com a oferta hoje da nossa fronteira oeste aqui. A fronteira oeste já foi o berço da ovelha e hoje está começando a perder o seu espaço, mas ainda temos aqui os maiores rebanhos. A Santana do Livramento tem 400.000 ovinos, Alegrete tem 230.000 ovinos, Uruguaiana tem 180.000 ovinos, Quaraí tem 160.000 ovinos. Então, a concentração dos ovinos ainda está aqui, porque os outros rebanhos, por mais que ele tenha muitos novos adeptos da ovinocultura, os rebanhos que são mais para o lado central do estado e para o lado do litoral, mas são rebanhos de menor porte. E muito confinamento. O que está se notando hoje fora daqui são invernadores, tá? com ovelha, com ovinos a nível de confinamento. Alguma coisa a mais assim você queira colocar? De frigorífico, não sei se teria mais alguma coisa a colocar. Então vamos nosso bate-bola então. Então, Adriana, você está numa região, teoricamente, privilegiada em termos de matéria-prima. Né? Eu iniciaria que o nosso privilégio ele é em termos de meio ambiente. Nós temos um meio ambiente específico para a criação de ovinos. Aqui nós temos um custo barato para a criação. De alta qualidade e que possibilita o sistema de pastejo ovino. Porque o ovino ele é um grande... A gente usa aqui uma expressão que ele é uma roçadeira natural, né? Porque o ovino é um limpa-campo natural para nós. O ovino come determinadas espécies aqui que o bovino não come e que faz uma limpeza nos nossos campos. Campos que têm ovelha, eles não têm problema de Maria Mole, que é uma infestação seríssima para nós hoje nos nossos campos, e que a Maria Mole se dissemina basicamente com o advento da agricultura, basicamente também com a agricultura do seco, que é soja e milho. Essas aí nos trazem a Maria Mole. A Maria Mole é uma praga, porque ela é uma planta tóxica para bovinos, e a ovelha não tem problema, ela limpa. Campos que tem Maria Mole não tem... Campos que tem ovelha não tem Maria Mole. Tá? Então já... Não é por menos que esse rebanho, talvez a quantidade desses animais consolidada aí na região, nessa região, pronto. Essa quantidade de rebanho aí em torno de Alegrete, com Santana do Livramento e outras mais, talvez seja por conta dessa questão do meio ambiente. Então há uma convergência aí de adaptação dos animais com o meio ambiente que permite a reprodução e assim por diante. Não é à toa, como diz o outro. Mas, aproveitando uma pergunta que fizeram aqui para mim rápida, um menino Luciano, lá da Comissão de Caprinos e Ovinos do Estado de Minas Gerais, perguntando o que é que o frigorífico espera, aí depois nós voltamos ao nosso papo. Como é que vê o mercado de ovinos para os próximos anos? Ele deve estar falando de mercado de animal vivo, né? Digamos assim. Não, a perspectiva é de melhora, de incremento de oferta, porque os rebanhos estão aumentando, no sentido não só de número. Quem já cria ovelha está pensando em aumentar o rebanho. E muitos novos ovinocultores estão entrando no mercado. Então, ele vai ter um incremento por esses dois. Tá? Aqui em Alegrete, eu acho importante salientar, nós tivemos uma cooperativa que chamou CAOL, Cooperativa Alegretense de Ovinocultores. Essa cooperativa chegou a ter 85 associados e era uma cooperativa que iniciou para unir os produtores na hora da comercialização da lã, e com o advento da lã ir perdendo valor no mercado e diminuindo o número de oferta de lã, nós começamos a mobilizar os produtores para se unirem
para a venda dos cordeiros. Qual é o grande problema da nossa ovinocultura aqui? É a sazonalidade da ovinocultura. Tá? Porque como nós temos produção de cordeiro naqueles meses que eu referi ali, os cordeiros nascem de maio até o final de setembro, depois nós temos uma grande oferta de cordeiro entre o final de novembro, dezembro até janeiro. Então, se concentra uma oferta daí em 3 meses, onde todo mundo precisa vender os cordeiros. Tá? Por quê? Porque o melhor cordeiro é aquele cordeiro que sai do teto da ovelha para o caminhão. Esse é onde o produtor é melhor remunerado em cima do produto. Porém, depois falta matéria-prima para os frigoríficos nos outros meses do ano. Então, qual é o grande problema? É nós termos oferta nos 12 meses do ano. O advento dos confinadores, o advento dos invernadores, ele melhorou esse aspecto, porque ele dá uma elasticidade a mais de oferta. Aí nós podemos ter oferta até lá, fevereiro, março, abril, mas os meses críticos aqui de oferta de matéria-prima são de maio até setembro. O que está melhorando agora? Como o produtor rural começou a enxergar o ovino como uma moeda boa, rentável, com uma velocidade de ganho de peso rápida, o que ele está fazendo? Ele está colocando o borrego nas pastagens de inverno. Aqui nós temos pastagens específicas de aveia e azevém. Na nossa fronteira oeste aqui, mais o azevém. Se ele ficar com esse cordeiro desmamado e colocá-lo depois numa pastagem nos meses de junho, julho, ele vende bem o seu produto na entre-safra e ele ainda está com dente de leite. Ele ainda não trocou para os 2 dentes. Então, ele ainda é um animal de valor importante no mercado e com borrego de procura. Tá? Isso trouxe um pouquinho de aumento nos pesos das carcaças. Porque a carcaça ideal procurada a nível de mercado aqui é aquela carcaça de 13 a 18 quilos. Esse borrego que vai ser vendido com 42 até 45 quilos, ele vai para uma carcaça de 20 a 22 quilos. Tá? Ela aumenta um pouquinho. Muitas vezes... Diga. Me parece que o mercado hoje, ele está absorvendo mais esse tipo de produto, né? De 42, 45 quilos peso vivo. Ele está sendo simpático, ele não quer mais superior a isso, né? Eu não sei se é porque... O senhor diz superior a isso ou mais baixo que isso? Não, a carcaça de 13 a 18 quilos, ela não vai dar um animal vivo de 42, 45. Não. A carcaça de 13 a 18 são animais aí entre 32 e 36 quilos. Pronto. Então é isso que estou dizendo. Então, esse tipo de animal, ele não dá margem, digamos assim, o que está muito em moda e que é a tendência do mercado, me parece, em todo o Brasil, por conta do aumento da demanda da carne ovina, que é a questão dos terminadores e os confinadores. Né? Então, os terminadores e confinadores, eles querem soltar carcaça com 40, 45 quilos para o mercado frigorífico abater. Então, essa mercadoria, ela está sendo bem aceita, não só para essa figura do terminador e confinador, como também para o mercado de abate. Né? E se a gente começar a bater 13 a 18, ele vai dar pouca margem de lucro ao terminador. Se abater direto, não passar para ele. Entendeu? Então, nós vamos ter aí dois tipos. Realmente é uma mercadoria de qualidade, é uma carcaça de qualidade, mas não evita o ganho do confinador nesse meio aí. Para o senhor ter uma ideia, ali nos anos 90, quando a Frangosul era uma grande compradora de cordeiros aqui no Rio Grande do Sul, lembro. Tínhamos cordeiro para Frangosul com 22 quilos de peso vivo. 22 quilos de peso vivo. Isso aí chegava a dar carcaça de 9 quilos. Então, é uma carne, é uma carne que não tem muita gordura, é uma carne que, para fazer um assado, ela basicamente fica virada num papel. Tá?
E, salvo engano, eu acompanhei esse processo da Frango Sul, que depois foi para Pampiano. Salvo engano, nessa época, os produtores estavam reclamando, porque eles estavam fazendo essa limitação de compra e os produtores estavam com os pastos tudo ricos de alimentação e era proibido de engordar essas carcaças por conta dessa limitação na compra da matéria-prima. Não sei se foi bem por aí. Carcaças acima de 25 quilos não queriam levar. E eles fizeram aquele. E salvo engano também, eles fizeram aquele processo de. Quiseram fazer aquele processo, ou fizeram ainda, o processo de integração, né? E a integração limitava isso, né? O processo da integração, na realidade, ele durou pouco. Né? Mas o limite do peso da carcaça era um problema sério. Né? Eles não queriam levar cordeiros acima de 25 quilos. Tá? A partir de 99, houve a formação de um grupo aqui chamado Erval Premium, naquela região de Erval do Sul. Tá? Esse grupo ele existiu de 99 a 2009 e ele começou a possibilitar o pequeno ovinocultor a entrar no mercado, porque ele tinha um apoio da prefeitura daquela região ali, Piratini, Erval do Sul, e eles tinham uma caminhonete da prefeitura que ia de propriedade em propriedade, juntando 2 borregos de um, 3 do outro, 5 do outro, entregavam no caminhão e esse caminhão se deslocava até a planta do frigorífico Mercosul e levava 300 lembro do Mercosul, do Mauro Pius. Lembro. Em 2007, o Mauro começou a bater na planta esses cordeiros em Mato Leitão. E aí foi feito esse trabalho de fixar uma carcaça entre 3, uma terminação de 3 a 3 milímetros de espessura de cobertura de gordura. Então, o Erval foi muito importante para fazer esta colocação do que o mercado... Colocar uma carcaça de mais qualidade. Em 2007, também, a Arco começou a fazer um trabalho chamado Cordeidade da Arco. Exatamente para quê? Para poder ter escala de oferta nos 12 meses do ano, que é o grande problema da ovinocultura, né? Porque aí, né? A dona de casa vai na gôndola do supermercado e ela tem coxa e sobrecoxa sempre na gôndola do supermercado. Mas aí, quando ela vai comprar, nem sempre ela vai ter lá a oferta de carne de cordeiro, a carne de borrego. Adriana. E o consumidor quer chegar no supermercado e quer achar. E achar, para comprar, exatamente. Aí eu já lhe pergunto, aproveito, já interrompo e já lhe pergunto. Então, o que fazer? Fazer o que os uruguaios fazem? Abate uma cacetada de animais e joga tudo nas câmaras? E congela. E congela? Saída, né? É assim que os uruguaios fazem. Por isso que eles botam o período dele de validade de 2, 3 anos de validade. Sim, tem que abater quando existe a oferta, que essa oferta é novembro, dezembro, janeiro. É o mesmo que fazem na Patagônia. A Patagônia isso tem custo, né? Uma janela muito restrita, né? Estou dizendo, isso tem custo de armazenamento, né? Armazenagem. Esse é o problema. Na realidade, o problema são 2, né? O custo de armazenamento e baixa da qualidade da carne, porque ela baixa bastante a qualidade, né? Então, o ideal seria ter uma capacidade de estoque para armazenar o excedente e procurar a formatação de grupos de produtores aonde se possa ter mais oferta durante os 12 meses do ano. Então, acho que isso, ao meu ver, é muito importante. Esses grupos de produtores. Agora, eu lhe pergunto, isso tem muito a ver aí, mais questão técnica e veterinária e, ao mesmo tempo, regional, que tem muito a ver isso também com a questão da ovelha aí no sul, de não ciclar o ano todo e não poder ter 2 estações de monta, sei lá? Ou não necessariamente? Um pouco está ligado às raças que nós criamos aqui, né? Ideal, merino, basicamente ideal merino, né? Que são as raças de lã fina. Essas raças de lã fina, elas ciclam mais no cedo, elas ciclam ali em novembro. Aí daria para antecipar esse cordeiro e ter esse cordeiro de maio. As raças de duplo propósito, que são o Corredale e o Romney Marsh, são raças
que elas ciclam quando começa a diminuir o fotoperíodo. Então, elas têm uma ciclagem lá em fevereiro, março, né? E as raças carneiras, nós aqui, basicamente, Texel e Suffolk, então, são raças que realmente ciclam a partir. Então, é uma das raças que nós temos aqui. Agora está entrando o Paul Dorset, que é exatamente uma raça com propósito de maior prolificidade. Então, o Paul Dorset seria de termos 3 partos a cada 2 anos. Né? Diminuir o intervalo entre partos, porque é uma raça que cicla todo ano. Então, esse é um dos propósitos da entrada do Paul Dorset aqui para nós. Né? Mas a gente perde. E o problema de perder a lã é que a lã, queira ou não queira, para nós aqui, mesmo que ela seja hoje um produto de segundo plano, ela nos ajuda a custear o rebanho. Né? Com certeza. Mas será que com a demanda hoje crescendo a cada dia mais por carne ovina, no mundo e no Brasil não é diferente, né? Será que outros instrumentos de comercialização não poderiam substituir essa questão da lã? Por que eu digo isso? Hoje em dia a gente está tentando incentivar aqui, até aqui no Nordeste, para criar aquele animal e já com a comercialização pré-acertada com determinada planta frigorífica, para depois o frigorífico devolver o dinheiro ao banco. Estamos tentando construir uma engenharia financeira, como se fosse uma compra futura, e ele ter o recurso para criar o animal. Né? Mas aí nós vamos precisar de frigoríficos de grande porte trabalhando com a ovinocultura, que hoje nós não temos, né? Exatamente. Aqui não temos. Aqui o Marfrig entrou em 2009 aqui no Rio Grande do Mas, Sul. desculpe interromper. Por que grande porte nesse sentido? Para ter acesso ao recurso? Porque as plantas frigoríficas de pequeno porte, vamos dizer assim, hoje nós podemos considerar aí o coxilha vermelha como um frigorífico de médio porte a nível do Rio Grande do Sul. Mas ele teria que entrar a nível de banco para poder fazer isso. E será que ele vai querer fazer? Não, mas o banco é que vai pagar. O banco, porque nós temos que trabalhar essa questão da ovino-caprinocultura no Brasil como agricultura familiar a nível de política pública. Então, Concordo, se é política pública, e se é pequena produção, e se gera renda e emprego para a pequena produção, e é importante no Brasil, nós temos que ter recursos financiados pela agricultura familiar, através do Manual de Crédito Rural. Não pode ser diferente. Seja no Nordeste, ou seja aí, tem pequenos produtores. Você acabou de me dar exemplo aí, no tempo do Erval, pegando 2 animais ali, 2 animais ali. Isso é agricultura familiar. Pelo menos a nível de... Aqui eu lhe falo em agricultura familiar aqui a nível de Alegrete, que é o maior município em extensão de terra do Rio. Entende? E o que hoje dá renda para pequeno produtor é ovino. Então pronto. Então o Brasil está igual nesse sentido. E ovino caprino. Hoje é o ovino. É o ovino que prende o produtor na sua propriedade. Então o Brasil está igual. Tanto faz sul, norte, é igual nesse sentido. Tamanho de área, quantidade de rebanho para o estabelecimento, matrizes, não é diferente. É uns maiores, outros menores, mas são tudo pequena produção em relação a grandes países produtores de ovino no mundo. Então, sendo assim, nós temos que definir essa política pública, esse recurso, ele ser assim, né? Ou seja, existe alguns instrumentos de comercialização que a gente pode fazer uma readaptação, né? E o que não existe, os bancos de fomentos, e tem que trabalhar essa questão por aí, onde ele financia o pequeno produtor, mediante um acerto de contrato com a planta frigorífica, para poder comprar, garantir a compra com preço, com um valor pré-combinado, daquele produto daqui a 4, 6 meses. Então, ele não vai faltar, ele não vai ficar impedido de criar, entre aspas, não quero aqui, de maneira alguma, desmerecer nem tirar a lã do mercado gaúcho. Mas ele não vai deixar de criar uma determinada raça que cicla, que tem um potencial de carne maior do que de lã, por questão de ter recursos para poder criar. Tá, entendeu? E isso não vai se constituir um gargalo
Quer dizer, cada um faz a opção que quer. Isso é livre-arbítrio. Mas vai estar disponível para esse produtor essa situação. Cabe ele optar se eu vou por aqui ou vou por acolá. E aí ele vai viabilizar e disponibilizar aquele animal. E, por outro lado, o frigorífico vai ter uma certa sustentabilidade econômica, porque ele já tem uma garantia de recebimento de matéria-prima futura. Agora o senhor tocou num ponto muito importante para nós aqui. Tá? O produtor rural gaúcho, ele não enxerga a indústria frigorífica como parceira. E esse paradigma tem que ser quebrado. E enquanto esse paradigma não for quebrado, é muito difícil haver esta composição de cadeia entre a cadeia produtiva e a cadeia comercial. Inclusive, aproveitando a sua fala, a nossa associação, que já está de forma, entre a gente de forma oficial, mas entre a mídia e de forma ainda não institucional, mas já estamos atuando dessa maneira há 1 ano e 6 meses, esse é o objetivo nosso. Nos unirmos, enquanto plantas frigoríficas, enquanto empresas que têm CNPJ, que gera renda, gera emprego para o país, né, nos unirmos para identificar nossas demandas, nos conhecermos e aí sim solicitar política pública do governo federal. Existimos, somos assim, não somos... Nós estamos fazendo essa união por outras coisas, fazendo ações coletivas. Então, eu acho que é importante que você disse, e a associação vem de contra isso, para quê? Mostrar os produtores, mostrar as instituições que nós estamos do lado dele, entendeu? Do lado no sentido de fazer uma integração, não integração produção, processamento, mas integração no sentido de ações que beneficiem as mesmas partes, que objetiva o mercado consumidor lá na ponta, né, para que tudo funcione. Porque quem pode sustentar de forma regular e permanente a produção é o frigorífico, não tem outro jeito. Essa história de pensar que o frigorífico, eu tenho mostrado, inclusive em algumas lives aqui, essa história de achar que todo mundo quer montar um frigorífico, não é esse caminho mais. Não é esse caminho. Nós temos várias plantas fechadas pelo Brasil, por questão de não ter matéria-prima, por questão de não ter condições de competir com o custo de produção, de processamento, em função do abate, 2 tipos de abate que existem, clandestino, informal, enfim, e uma série de outras questões. Às vezes, vez por outra, a importação não é um mal de tudo, mas faz uma distorçãozinha, hoje não tanto como antigamente, há 5 anos atrás, mas a gente tem que lutar por a nossa sustentabilidade e a gente entender que nós somos uma cadeia produtiva em crescimento. Nós não temos a competitividade que tem o Uruguai, nem que tem a Nova Zelândia, nem a Austrália, mas nós temos que preservar nossos mercados, mostrar os jogos públicos. Nós temos potencial para sermos tão Com certeza. quanto eles. Exatamente. E eu, graças a Deus, estou observando isso na nossa associação. Hoje nós já temos aí, no mínimo, 40 plantas frigoríficas que faz parte do nosso grupo de associação e sempre crescendo e sempre mais outros aderindo a esse processo, né? Apesar de que cada um tem sua demanda, sua peculiaridade, e a gente vai respeitando essas arestas e essas peculiaridades, mas o fato é que nós lutamos pelos mesmos ideais, pelos mesmos objetivos. Não tem outra forma. E o produtor, a gente precisa do produtor nesse sentido também. O produtor, ele acha que sempre ganha pouco. E ele acha que o ideal é ele ganhar fazendo frigorífico. Engano dele, coitado. Entendeu? Engano porque não é bem assim. Essa história que o frigorífico ganha muito e que o produtor ganha pouco, não é assim. Se você for observar, Adriano, você está muito perto aí do Uruguai, e você conhece muito bem, se você for fazer um histórico aí e levantar os preços que são pagos no Uruguai e como são pagos no Uruguai aos produtores uruguaios, entendeu? E a diferenciação que eles têm lá entre cordeiro, capão, animal velho, não são todos o mesmo preço. Isso é bem identificado e o produtor entende muito isso. Aqui, eu não sei se é aí no Rio Grande do Sul, mas aqui para cima, muito produtor ainda, na sua maioria, não entende isso. Alguns já entendem, ou seja, que o animal cordeiro não pode ser o preço de uma ovelha, não pode ser o preço que o borrego, um capão e etc e tal. Na hora que ele quer vender os animais, ele quer vender tudo um pelo outro. E a planta frigorífica absorve isso, às vezes, para poder atender o produtor. E a questão de preço é a questão da lei de mercado de oferta e demanda.
O Uruguai faz parte do mercado internacional de carne ovina, não é o caso do Brasil, entendeu? Mas se fosse olhar os preços pagos ao produtor de nós pagamos os preços muito bons, né? Hoje, né, nós estamos passando por um momento de entre-safra no Brasil, aí no Rio Grande do Sul, por conta da questão climática também, aqui no Nordeste, aí climática no sentido negativo e positivo, aqui no Nordeste positivo, por quê? Porque tinha muito tempo sem chover aqui no Nordeste, e choveu bem o ano passado e esse ano. Então, quando chove, os produtores seguram os animais. Seguram para aproveitar o momento de engordar esses animais. Então, há uma retração de oferta de matéria-prima e automaticamente os preços tendem a subir, que é o que está acontecendo em todo o Brasil essa época do ano. Né? Então, eu acho que temos que acabar com essa história. O produtor o frigorífico é aliado do produtor. Sim. Esse é o paradigma que tem que ser quebrado, entende? E o produtor tem que ver o frigorífico como um parceiro comercial. Enquanto ele não enxergar assim, nós não vamos evoluir. E isso tem que ser quebrado na cadeia da bovinocultura também. E quando aquele produtor se aproxima, entende isso? Ficou mudo aí seu som. Ficou baixo. Oi? O senhor está me escutando? Eu estou lhe escutando bem. Então, ótimo. Voltando agora para o frigorífico Coxilha Vermelha, você disse que essa capacidade operacional do Coxilha diária é com cortes ou só carcaça? Não. O abate de 200 ovinos vivos, abate dia. 200 ovinos dia. Tá? Pronto. Aí eu lhe pergunto... A maior venda deles é a venda da carcaça. Aí tudo bem. Muita carcaça. Tá? Muita carcaça. A ponta da venda é a carcaça. A carcaça você tem que trabalhar com giro de escala, né? Porque a margem é menor, automaticamente, sim, né? Então tem que girar muito para comercializar e automaticamente ele tem uma margem menor, né? E a gente observa que, por conta disso, né, existem muitas plantas frigoríficas prestando serviço um ao outro, né? Porque ele abate as carcaças rápido, o outro compra a carcaça e faz os cortes no seu entreposto. Como ele tem a distribuidora lá em Porto Alegre, ele manda a carcaça para lá e lá ele distribui a carcaça, né? Então o frigorífico passa para a distribuidora dele mesmo e ele mesmo distribui a carcaça no mercado. Mas eu estou dizendo o seguinte, que está se proliferando muito a questão dos entrepostos. Ou seja, é o cara que compra o animal vivo na mão do produtor, ou quando ele não tem, paga a prestação de serviço para bater a carcaça, traz as carcaças e faz os cortes, e ele tem uma marca própria, né? Esses da marca própria aqui no estado do Rio Grande do Sul existem pelo menos uns 4 firmes no mercado, com marca própria. Que eu acho O Coxilha Vermelha abate, nas quintas-feiras, ele abate para uma marca própria. Que eu acho interessante, né? Porque é uma forma de você não deixar ociosa a planta frigorífica, né? Porque e ao mesmo tempo, quem tem mais é uma forma dos outros manter o mercado de forma regular, preenchido com os cortes, para atender aquela história que você falou, o consumidor quer todo dia. É que essa marca própria, ela acaba fazendo exatamente isso que nós estamos falando antes, né? Ela começa a formatar um grupo de fornecedores e dá liquidez garantida para aquele grupo de fornecedores. Então, é uma associação sem o nome de associação, mas ele acaba sendo um associativismo, né? São produtos que se associam por quê? Porque eles têm preço garantido e liquidez garantida. Isso é muito importante. Eu acho muito importante isso, e o que eu vejo nos últimos 8 anos, acho louvável e interessantíssimo para a cadeia produtiva no Brasil, essas parcerias de prestação de serviço e com empresas que têm marca própria e que fazem cortes. Porque é uma forma dele, cada um, tentar estruturar o mercado, porque já que nós somos frigoríficos pequenos, como você acabou de dizer, eu considero que um frigorífico hoje no Brasil, de ovinos e caprinos, que é bater 3 mil cabeças mês, para o Brasil, hoje é um grande frigorífico.
né, para o Brasil. Mas quando Eu vou lhe dar um dado da capacidade aqui da nossa região. O frigorífico Mercosul veio para cá, desculpe, o Marfrig veio para cá em 2009. Em 2010, eles me convidaram para assumir a gerência da compra do Marfrig. Nós começamos em março, nós abatemos 435. Quando chegou setembro, colocaram um desafio para 10 mil cabeças mês. Tínhamos 6 mil. Em outubro, nós temos 22 mil cabeças por mês. Porque o Marfrig tinha uma grande capacidade de abate. Ele podia abater 1.000 ovinos dia. Tá? É o que os uruguaios fazem. Então, nós trabalhamos. Então, no momento, é isso que eu acho. Ó, no momento que o senhor tem liquidez e garante preço, o senhor mobiliza o produtor rapidamente. Então, Isso é. essa camada tem que ser de cima para baixo. A camada da indústria para o produtor, a ovinocultura responde rapidamente. Porque Eu lhe pergunto. Muda a estratificação de um rebanho. O Mas o incremento é muito rápido. Quando abatia esses animais todos no Marfrig, via muita fêmea no meio? A matriz, que eu digo assim? Principalmente... porque não tem como da noite para o dia conseguir quantidade de animal desse sem abater matrizes. Principalmente na oferta de cordeiras. Cordeira e cordeiro ali foi basicamente meio a meio. Porque essa é a questão, né? Porque se a gente quer fazer uma política, inclusive o Rio Grande do Sul tem até um instrumento de comercialização, de preservação de ventre, né? Não sei se ainda continua aquele projeto de financiar os ventres para não abater. O projeto existe, é um projeto a nível de Banco do Estado do Sul, e é exatamente para fazer a retenção de matrizes no campo. Retenção. De aumento de rebanho, né? Tá? É um projeto importante. Estou vendo alguns amigos aí entrando, Jerônimo. Eu vi o Lucas Cristóvão, André Paglioli. Prazer aí os amigos que entraram. Porque é importante essa preservação, porque a gente está vendo aí que, por outro lado, o Rio Grande do Sul, né, mesmo descobrindo a carne ovina, ela vem diminuindo os rebanhos. A prova diz que há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, a Bahia passou o rebanho, segundo o IBGE, o rebanho ovino do Rio Grande do Sul. Sim, né? hoje o Nordeste tem mais ovinos do que o Rio Grande do Sul. E você sabe, né, aqui no Nordeste, eu sempre brinco, eu quero mudar um pouco, não, alterar um pouco esse caminho, esse percurso, porque o que aconteceu? O ovino, ele acabou sendo um animal escolhido pelo mercado consumidor, né? Em que pese o grande rebanho de caprino aqui no Nordeste. Mas o ovino começou a entrar nas casas das pessoas mais facilmente, por umas questões de preconceito, outras coisas mais e tudo. E aí o caprino, eu sempre digo que o caprino está na estrada de chão, e o ovino está na estrada de asfalto. E aí agora estou tentando fazer o inverso, estou querendo jogar os caprinos para descer para o sul. Porque aí depois que o sul valorizar, o sul e o sudeste valorizar os caprinos, aí os nordestinos voltam a valorizar o caprino novamente. Então aqui, vamos fazer o inverso. Então, o que é que acontece aqui no Nordeste? As pessoas que consomem e sabem consumir as carnes de caprino e ovino, o consumidor de caprino, ele jamais troca pela carne de ovino. Já o consumidor de ovino, ele come, como diz o outro, um pelo outro. E acho que todos os dois estão maravilha. A carne do caprino é tão boa quanto a carne do ovino. Exatamente. Mas ainda essas barreiras que a associação também vai trabalhar muito aí com os frigoríficos. Inclusive, essa semana fizemos uma parceria, tem 2 parceiros aí para a gente fazer, um no Rio Grande do Sul, já fizemos uma primeira incursão, e foi lá com o Rei dos Cordeiros, com o Eliel, e mandamos umas paletas de cabrito lá, ele já começou a distribuir as paletas de cabrito lá em Santa Catarina. Então a gente quer começar a fazer essas coisas, para poder mostrar ao pequeno produtor do semiárido nordestino, que é o culinária com as diversas carnes, isso é muito importante também.
Com certeza. E mostrar que o caprino é tão valorizado a nível de mercado quanto o ovino, né? Até porque nós temos uma base de rebanho que aqui nas Américas ninguém tem, né? Para montar algum trabalho de crescimento de rebanho no país, né? E diferente do que nós temos aqui, o Uruguai não é um play tão grande como a Nova Zelândia e a Austrália, mas faz uma zoadinha. Mas, de qualquer maneira, voltando à história do Marfrig aí, que ele abateu esses animais todos, e eles hoje estão com plantas, né? O Marfrig e o JBS tem plantas no Uruguai, no Chile, quer dizer, não são mais os importados, são os brasileiros que trazem para o Brasil mesmo, né? Sim, que o Marfrig, ele é uma multinacional, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, naquela época, o vice-presidente do Marfrig chamava-se o senhor James Cruden. E o seu James era um incentivador da ovinocultura. Ele entrou aqui querendo ter o frigorífico de abate de ovinos do Brasil. Essa era a intenção do seu James. O James não é do Mercosul, não? Ou da Pampiano? Não, o seu James do Marfrig. Ah, Tá? certo. Do Mercosul era o proprietário do Mercosul, era o Mauro Pils. Ah, isso mesmo, isso mesmo. E aqui em Alegrete nós temos uma excelente planta de abate de ovinos. Nós conseguimos abater 1.000 ovinos dia aqui na planta de Alegrete. A cooperativa, porque o Marfrig hoje detém a planta que foi construída pela antiga cooperativa rural. E a cooperativa foi construída para abater ovinos e bovinos. Tá? O grande problema que nós encontramos aqui é que as mangueiras do frigorífico são as mesmas. Não tinha mangueiras específicas para o abate. A linha de abate dá para abater ao mesmo tempo ovinos e bovinos. O problema são as mangueiras. E como o ovino roubava muito espaço das mangueiras, o Marfrig não quis mais abater ovinos, porque aqui a Alegrete trabalha com planta cheia. Nós temos uma capacidade de abate aqui de 600 bovinos dia e a planta trabalha de domingo a quinta, matando direto. Tá? Aliás, nós carregamos de quinta e matamos de segunda a sexta. Só não trabalha no sábado. Eu lhe pergunto uma coisa, Adriana. A relação do frigorífico Coxilha com os produtores, como é que anda? Existe, digamos assim, existe uma parceria efetiva? Não, Existe... não, acho que o senhor tocou um ponto importantíssimo, tá? Que o Mário Germani faz um trabalho fantástico a nível de abate, distribuição, comercialização, e o que eu acho que está faltando é essa integração com a comunidade ovina da nossa região. Falta mais isso. Tá? É o elo indústria-produtor. É esse elo que nós temos que trabalhar mais. É porque... Tocou num ponto importantíssimo. A questão da assistência técnica. A gente observou alguns frigoríficos fazendo algumas experiências no sentido de estar mais próximo ao produtor, fazendo, não digo uma assistência técnica, uma orientação técnica, uma assistência técnica com apoio do Estado, ou sozinho, realizando eventos de treinamento, capacitação, e que hoje no Brasil, eu tenho observado muito fortemente e muito ativo o Senar. O Senar que até então, pelo menos de 2 anos, eu tenho observado esse movimento do Senar. Até então o Senar era mais um órgão de mão assim, fazia um cursinho de treinamento, umas cartilhas, não sei o quê. Agora eu estou observando que o Senar está vestindo para si a questão da assistência técnica no Brasil, o vácuo que está tendo da assistência técnica. Espero que isso seja verdade e que tenha crescimento contínuo e regular. Porque aí, de fato, o Senar vai poder ajudar muito, porque o frigorífico não tem, os frigoríficos do Brasil não é função, nem tem essa condição de fazer isso com todos, ainda mais tratando de pequenos produtores, né? Então, eu não sei se esse movimento você está percebendo aí no Rio Grande do Sul, como é que anda? Eu posso lhe ajudar nessa sua colocação pelo seguinte, porque eu sou instrutora do Senar, no manejo sanitário de bovinos de corte e no manejo de equinos. Tá? Eu não participo dos cursos de ovinos do Senar. E o Senar mudou a sua missão.
Tá? O Senar hoje, que era formação de mão de obra rural, ele entrou exatamente na assistência técnica. Tá? Hoje aqui em Alegrete, só que ele, aí que tá, ó, ele está limitando o número de participantes dos grupos. Então, isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Tá? Aqui em Alegrete se formatou um grupo, são 30 produtores assistidos pelo Senar, e aí entra Senar e Sebrae, né? Os dois trabalhando em conjuntos, que antigamente existia o grupo Juntos para Competir, né? Que agora mudou de nome, agora ele é uma assistência técnica e gerencial, tá? Com formatação de grupos, e estão limitando em 30 produtores. E aí, quando chega nos 30, ninguém mais pode entrar. Então, tem um grande benefício, que aqueles produtores assistidos ali estão recebendo orientação, estão recebendo assistência técnica, tanto na parte de manejo e prevenção e etc., como na parte gerencial também. Altamente positivo. Tá? Mas o Senar vai ter que estudar como abranger mais grupos em seguida, porque a demanda é muito grande. Realmente a demanda é muito grande. Exatamente. Inclusive, partindo do... O próprio Luciano aí, que é do Senar lá de Minas Gerais, ele falou isso do programa Assistência Técnica Gerencial. E aqui nós vamos fazer um projeto piloto, nós tivemos uma demanda e ao mesmo tempo uma oferta da Federação de Agricultura do Estado da Bahia aqui, e a gente montar uma integração no sentido das relações entre produtores, frigoríficos, Senar e banco, para poder, aquela história do futuro. Então, esse grupo, esses 30 que vocês falam que eles limitam, por uma questão, não sei se metodológica ou questão de qualificação, a gente vai ter que identificar 30 produtores de uma região, de um município, sei lá o que for, mas 30 produtores que de fato sejam ovinocultores, ou seja, tem um certo rebanho significativo, porque de repente 30 tem 50 matrizes, são 1.500 matrizes, né? E que esse possa estar ligado diretamente àquele frigorífico e a toda essa integração nesse sentido de reduzir custos de transação na cadeia produtiva e todo mundo ter garantia da matéria-prima e do dinheiro, digamos assim. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui na Bahia, um projeto piloto nesse sentido, porque a gente sabe que os grupos são formados não com essa ligação com a indústria frigorífica, de dar matéria-prima e ter garantia do feedback financeiro, né? Mas aí o que eu acho é o seguinte, no momento que o senhor tem o grupo formatado e que esse grupo já tem esta visão, né, do que eles vão produzir e esta oferta para o frigorífico, aí já fica mais fácil de fazer essa oferta, né? Eles já têm o número de cordeiros que vão nascer naquele ano, eles já têm a previsão desse número, eles já podem garantir uma oferta. E aí fica mais fácil fechar um contrato com o frigorífico no futuro, como o senhor mesmo disse antes, né? E não que tenha que vir com o financiamento do banco, etc, etc. Mas o frigorífico, ele vai ter a oferta do produto, ele busca mercado. Essa Exatamente. é a grande... O doutor acha que o frigorífico planilha para achatar preço. O frigorífico não planilha para achatar preço. O frigorífico planilha porque ele, sabendo que ele vai ter oferta, ele busca lá na outra ponta a distribuição da matéria-prima. Exatamente. E o frigorífico tem que ter essa informação. E você imagine, e a gente falando em rebanhos de se misturar com caprino e ovino a nível de Brasil, eu vou falar logo assim, a gente está falando em mais de 15 milhões de cabeças, mais de 20 milhões de cabeças, juntando caprino e ovino, e se você parte do pressuposto que metade é fêmeas, e mesmo que você bota uma taxa de fertilidade baixa, não tem condições de abastecer 10, 20 frigoríficos, 3 mil animais. Mês que não existe no Brasil 20 frigoríficos matando 3 mil animais mês, regularmente. Quer dizer, tem uma coisa que não está colando aí. Quer dizer, na verdade, nós temos muito mais produção do que demanda para abate que eu falo, em plantas frigoríficas inspecionadas. Sim, é que nós ainda temos uma grande concorrência do abate clandestino, né? Isso para nós aqui é uma grande verdade. Você chama aí abate clandestino, porque um dia desse eu tive uma certa discussão técnica com outro colega nosso veterinário, que ele disse que não é abate clandestino. O Rio Grande do Sul não tem abate clandestino. O abate clandestino do Sul é muito pequeno.
O que existe é abate informal. Existe uma lei que, inclusive, protege aí no Rio Grande do Sul. Corrigir a nomenclatura, então. Vamos chamar de abate informal. Tá? É, porque ele me corrigiu. Né? Me corrigiu, aí eu entendi isso hoje, né? E que existe uma lei, inclusive, que protege esse abate informal. Protege, eu não sei, ou